se existe alguma relação entre a infertilidade e os alimentos. Você sabia que a alimentação tem impacto direto na fertilidade masculina e feminina? Por quê? Porque ela influencia fatores hormonais, fatores inflamatórios e metabólicos que estão ligados ao funcionamento do sistema reprodutor. No Mais Saúde de hoje, a gente vai explorar esse universo e entender como e por que o que a gente come pode ajudar ou atrapalhar quem está tentando engravidar. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E para falar sobre o assunto, a gente recebe a Tatiane Mendes, que é nutricionista especializada em fertilidade, saúde da mulher e reprodução assistida. Tati, obrigada que você veio. Que delícia te ver, vou sentar pertinho de você para a gente conversar. Tati, alimentação interfere mesmo? Sim, total, Sara. É? Uhum. Eu estava até falando aqui, por que antigamente parecia que as pessoas não tinham tanto essa dificuldade para engravidar? Hoje a gente vê as mulheres tentando e não conseguem. Sim, Sara. Na época dos nossos avós, a gente vê o quê, né? Nossos avós tinham 6, 7, alguns até 12 filhos, não tem histórico disso? Né? Super comum ainda, né? Sim. Mas o que acontece? O fator idade, ele é predominante quando a gente fala em fertilidade, né? Infertilidade. Então, assim, antes, os nossos avós, com 20 anos, tinham o quê? 2, 3 filhos já, né? Hoje a mulher, ela tá começando a pensar em ter filhos depois dos 35. Algumas ali até beirando nos 40. Então, o fator idade, ele é determinante, né? Quanto mais tempo a gente espera, menor pode ser a chance de engravidar. A gente vai tendo mais dificuldade mesmo. Vai tendo. Então, essa questão do começar antes, é porque a gente mudou muito a nossa cultura, né? Nosso padrão de vida e o que a gente busca. A gente quer primeiro se inserir profissionalmente, crescer na carreira, conquistar isso, e depois pensar. Eu fiz isso. Eu fui engravidar com 35 anos, não é? E depois, agora que eu quero engravidar, agora eu não dou mais conta, gente. Eu não tentei, tá? Eu não tentei, mas eu fico pensando, será que eu tenho estrutura física? Estrutura emocional para uma gestação aos 46 anos? E outra coisa, aumenta também as chances de eu não conseguir, da infertilidade, e também da gente ter um bebê talvez com problemas. Sim, aumenta a chance. É. Mas eu falo pra minha paciente assim, né? Quando a paciente ela chega ali, pós os 30, 33, eu falo, e aí, tem ideia, né, de quando vai ter filho, tem planos? E ela fala pra mim assim, ainda não estou nesse time. E eu falo assim, então vamos ver como que tá a sua fertilidade? Existe um exame que poucas sabem, né? Agora a maioria já tá sabendo porque já tá sendo mais falado. É um exame que a gente faz pra ver como está a reserva ovariana dessa mulher, né? Isso. E nesse exame a gente vê se ela tem uma quantidade boa ou baixa, conforme a idade dela, tá? Então é um exame que eu sempre peço para os pacientes fazerem quando ainda não tem planos, né? Por quê? Ele dá um parâmetro como se fosse assim, Sara, será que eu posso esperar ou eu tenho que adiantar essa ideia de ter filho? Entendeu? Excelente! A gente fica muito mais tranquila em relação a isso, você já pode se programar. Isso mesmo, tá? Muito bom. E isso a gente está falando para as mulheres, mas agora os homens também têm uma questão de fertilidade muito grande nos dias de hoje. Porque a gente tem essa tendência, o casal não teve filho, o problema é a mulher. Nem sempre. Nem sempre. Eu falo que a infertilidade é do casal, né? A gente sempre foca na mulher, pensando, vamos investigar, vamos revirar a mulher. Mas o homem, ele acaba sendo esquecido muitas vezes, né? E precisa ter esse olhar para o homem. Muitas vezes a mulher tá ali fazendo todos os exames, o homem não fez nem um espermograma para ver se ele tem até esperma suficiente para ter um filho, né? 43 999 520380. Diz pra mim, quando você foi tentar engravidar, como é que foi? Foi rápido? Foi difícil? Eu falo que o meu foi na primeira tentativa. Eu sei o dia, a hora, tudo, coloquei perninha pra cima pra ficar 20 minutinhos e engravidei. Te juro. Eu sei, foi 20 de outubro às 8h30 da noite e eu fiz certinho, coloquei a perninha. Do jeito que falo, eu engravidei. A gente sabe, né? O dia. Que coisa, a gente né? sabe. Mas nem sempre é assim. Existem muitas tentativas. Tem gente que fica anos tentando, depois mesmo fazendo, como chama? A fertilização. Fertilização in vitro, né? A FIV que a gente fala. Entende, gente? É complicado. A questão é, o que meu estilo de vida pode interferir para a gente ser fértil ou não? O que eu como? O que eu faço, não é verdade? Se eu durmo bem, se eu me alimento bem,
se eu pratico atividades físicas. Na verdade, tudo isso interfere, porque o nosso estilo de vida é muito diferente do estilo de vida que as nossas avós tinham na época delas. Então vamos pensar, né? Tá. Primeiro, o que nossas avós comiam? O que elas plantavam. Né? Então, era couve que ela plantava. Muitas vezes era ali o grão, né? Sim. Do arroz. Quantas pessoas vieram de gente, de famílias que plantavam Sim. arroz. Hoje a nossa alimentação é completamente diferente, né, Sara? Nós temos o quê? Na palma da nossa mão ali, um aplicativo que a gente pede comida pronta. Ou se não tem a comida congelada, a industrializada, né? Então, assim, a alimentação, ela interfere muito, muito. A forma que a gente alimenta. Eu falo assim, como que a gente se alimenta vai alimentar as 3 próximas gerações. Olha que forte isso. A forma que a gente se alimenta agora Vai eu tô impactar alimentando meu filho, meu neto e meu bisneto? Isso mesmo, isso mesmo. Eu nunca pensei nisso. Sim, porque os nossos óvulos vai gerar o quê? Uma filha, por exemplo. Ok. E os óvulos da sua filha vai gerar outro. E a qualidade ocitária vem do nosso estilo de vida, principalmente da alimentação, tá? Então, quando a gente fala em reserva ovariana baixa, mulheres que já têm uma menopausa ali precoce, uma falência ovariana, a gente vai investigar como que está a alimentação daquela mulher, né? Então, ela se alimenta bem, ela tem uma alimentação mais limpa, tá? E vou falar o primeiro alimento que muitas vezes a gente está ali usando sem pensar muito, né? Não alimento, na verdade, é o álcool, é o alto consumo de álcool. E olha que interessante, posso já falar? Sim, manda ver. Vai com tudo. Os últimos estudos mostraram que 14 gramas de álcool, 12 gramas de álcool já pode afetar a fertilidade. O 12 gramas é quanto? Olha só, uma long neck ou uma latinha tem 14 gramas. Uma taça de vinho tem 14 gramas de álcool, tá? Uma dose ali de destilado de 45 ml também tem 14 gramas de álcool. Então, esse 14 gramas de álcool pode afetar a fertilidade. Então, uma vez que eu bebo uma tacinha de vinho ou um copinho de cerveja, pode afetar. Pode. Não tem dose segura quando a gente pensa em fertilidade, tá? É bem sério. Você está tentando engravidar? Como é que está sendo? Você está com dificuldade? Como foi quando você tentou engravidar? Foi facinho igual o meu? Ou você ficou tentando? Se mudou alguma coisa na sua alimentação? Porque eu tenho uma coisa curiosa para compartilhar com vocês. Eu quero ver com a doutora se isso procede ou não. Nessa época, eu não estava exatamente tentando engravidar. Eu estava cuidando da minha saúde. Tenho um problema de tireoide, tinha muita dificuldade de emagrecer. E eu fiz um processo de emagrecimento com corte de glúten e lactose. E eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. Eu emagreci 10 quilos e eu estava numa época da minha vida que eu estava extremamente saudável. Eu corria 10 km por dia. Eu estava saradinha, rasgadinha. Estava excelente. Estava saudável. Então eu estava com um estilo de vida muito bom. E isso foram os últimos 2 anos. E daí, quando eu resolvi, eu engravidei com facilidade. Pode ter a ver o que eu tava, os cortes na alimentação e o estilo de vida que eu tava levando? Sim. Quando a gente fala em doença autoimune, que é o caso da Hashimoto, a gente tem algumas estratégias, tá? O corte do glúten, ele é muito interessante para Hashimoto. E lembrando que Hashimoto também pode ser um parâmetro de infertilidade, tá? Muitas estão tentando há anos sem o diagnóstico de Hashimoto. E daí, quando vamos investigar, né? Olha, você tem Hashimoto, vamos tratar. E acontece de engravidar naturalmente. Mas você sabe que, depois conversando até com a minha mãe, ela falou que uma tia-avó minha, ela não conseguiu engravidar. Então a gente falava, ela é estéril. Toda gente não conseguiu engravidar, a gente fala que é estéril, né? E antigamente se falava muito assim, você já rotulava a mulher. E depois, porque antigamente nem se fazia esses exames de tireoide, saber se você tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, se é autoimune ou não, se é de Hashimoto ou não. Depois de muitos anos, ela de velha, já era uma senhorinha, ela fez o exame e descobriu que ela tinha Hashimoto. Ou seja, talvez ela não engravidou por causa da Hashimoto. Sim. E talvez eu só tenha conseguido engravidar por causa de todo esse processo que eu passei. Eu falo assim, que a gente sempre vai engravidar na nossa melhor forma. Né? Você estava na sua melhor forma. Eu estava na minha melhor Tanto forma. de saúde, acredito que mentalmente. Sim, muito bem. Né? Muito bem. E isso vem de algo que a gente se falava lá atrás, né? Mulheres que não podem, que são inférteis. Hoje já se fala o quê? Que não existe infertilidade sem causa, Sara. Né? Uau, presta atenção nessa frase. Não existe infertilidade sem causa. Você não consegue engravidar
tem uma causa aí. A gente precisa investigar. É isso, doutor? É isso, é isso. Porque assim, quando eu trabalho com a nutrição funcional, o Tá. que é? É trazer a função naquilo que está disfuncional. Aham. Então, muitas vezes, são pequenas coisas. E são coisas, muitas vezes, que o exame habitual que a gente faz não mostra. É. Né? Então, pode ser ali um ciclo circadiano um pouquinho mais bagunçado. Mulheres que dormem muito mal, né? Hoje a gente dorme muito pouco. Pouco, tarde e mal. Mal. E picado. Sim. Péssimo, né? Péssimo. Isso não é qualidade de vida. Não, não é. Nem para quem não quer engravidar e principalmente para quem quer engravidar. Por quê, Sara? Melatonina, que é o hormônio do sono, ele é o maior antioxidante do nosso útero. Ele é produzido no nosso ovário. Ele é como se fosse uma proteção ali para não deixar esses óvulos ficarem velhos, vamos dizer, ou até sem qualidade. Então, dormir, gente, é essencial para a fertilidade, tanto homem quanto mulher. Tá vendo, Né? gente? A gente volta a falar, a gente vai para esse tripé. Qual que é o tripé, Sara? Uma boa alimentação, na verdade, hábitos saudáveis, dormir bem. Você tá tendo esse tripé para tudo na vida? Para evitar doenças, para conseguir engravidar, para você ter uma velhice mais saudável. A gente está plantando hoje. O que você vai colher depois? O que você vai colher amanhã? É o que a gente está plantando hoje. A gente tem que pensar que o homem é aquilo que ele come. Tem uma mensagem de telespectadora, 43999520380. Conta pra mim e diga como é que foi quando você estava tentando engravidar, você teve dificuldades, foi complicado, foi rápido, você cuidou da sua alimentação antes de engravidar, você já vem cuidando, cuidou a vida inteira ou não? Me conta. Olha lá a mensagem da Leila. Oi, Sara, boa tarde. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Muito interessante. O consumo de álcool serve para homens e mulheres? Quais outros alimentos podem interferir? Realmente é muito mais comum investigarem a mulher e não o homem. Para os homens tem alguma coisa mais pontual, algum alimento? Então bora lá. Consumo de álcool, ela perguntou. Para as mulheres a gente sabe que uma tacinha de vinho ou um copinho de cerveja já interfere para quem quer engravidar. Para os Para homens. o homem também, tá? Pode afetar a motilidade, a qualidade, né? A mobilidade do espermatozoide. Então, assim, a gente só pensa na mulher quando a gente fala, vamos parar de beber pra gente engravidar, né? Mas o homem também, gente, afeta muito ali a qualidade do sêmen. Tá? Tem algum alimento específico que é importante evitar, tanto para o homem quanto para a mulher, ou investir ou não? Sim, quando a gente fala em investir, são alimentos que Deus criou, Sara. Tá. Então, tudo que vem da terra. Descascar, né? Descascar. Não é desembrulhar, Não. é descascar. Frutas, verduras, legumes, tá? E tem um alimento que ele não tem comprovação científica que ele diminui as taxas de fecundidade, mas ele está muito relacionado a abortos, que é a cafeína. Ah, Sim. a cafeína. A cafeína. A cafeína que está presente não só no café. Está presente em alguns chás, está presente também no energético que muita gente toma. No chocolate. No chocolate. Atenção, chocolatras de plantão. Vamos tomar cuidado aí. Mais mensagem, olha lá. A Júlia mandou o seguinte. Oi, Sara, sou tentante há quase 2 anos. Perdi 3 bebês nesse período. Ô, Júlia, meu amor, eu sinto muito. Eu sei o quanto é triste perder bebê, tá? Eu perdi também. Uma menininha com 3 meses, muito triste. A alimentação pode interferir nesses abortos? Boa pergunta, Júlia. Nossa, primeiro, Júlia, sinto muito, né? Por mais que as pessoas falem que é normal perder bebê, muito não triste. aceite como normal, Não. tá bom? Não aceite. E pode sim Pode? ter relação, sim. Alergias alimentares têm a ver com abortos. Pode ter relação. Talvez ela tenha alguma alergia ao glúten, Isso. à lactose. Isso. Pode ser? Pode. Ou até outros alimentos, né? Como Ovo. ovo, muito comum, amendoim, tá? Banana, kiwi, né? E muitas vezes o corpo, ele dá pequenos sinais, mas como você vive comendo aquilo e você não percebe, como uma distensão abdominal, né? E por aí vai. Mas o que vai falar sobre alergias alimentares é o intestino, Sara. O teu intestino não é normal a gente ser constipado, não é normal ter quadros de diarreia, né? Eu sou um patinho. Não vou explicar, tá? Eu preciso explicar? Não preciso desenhar, né? Eu sou um patinho. O que o pato faz? Ele come, sou eu. Péssimo. E nesse Mas é caso- horrível, tá? Tanto constipado quanto solto demais não é bom. Não é. Não é saudável. E nesse caso de aborto, muito importante investigar o homem também, tá? Porque fragmentação no DNA espermático é causa de aborto. E são poucas pessoas que sabem que o homem pode ter. Né? Às vezes ele tem e nem sabe. E só um exame específico que vai mostrar ali. Tá?
tá? E aquilo, a Fer tá falando aqui no meu vídeo, e a mulher leva a culpa. Mulher leva a culpa. Leva, muitas vezes leva, Leva a culpa. né? E não precisa ser assim. Tem mais mensagem de telespectador, Ferzinha? Coloca aí na tela pra gente ler. 43 999520380. Continua participando via chat do YouTube, @RicTV Londrina. A questão é: existe algo que não está certo por trás da infertilidade. Não existe infertilidade sem causa. Entende? Alimentação interfere? Interfere. Mas não é um alimento ou outro, são seus hábitos alimentares. É como você vive. E não é, eu vou fazer então um tratamento de um mês para engravidar. Não é, gente. Eu estava 2 anos nisso. E daí que eu engravidei. Entende? É isso que a gente tem que pensar. São hábitos, a gente está plantando hoje para colher amanhã. E aquilo que eu falei, para nossa velhice também, isso vale, não vale? Sim. Fertilidade não é só sobre gerar bebê, mas é sobre ter uma menopausa tranquila, sobre ter longevidade, né? É, né? Se existe alguma relação entre a infertilidade e os alimentos, você sabia que a alimentação tem impacto direto na fertilidade masculina e feminina? Por quê? Porque ela influencia fatores hormonais, fatores inflamatórios e metabólicos que estão ligados ao funcionamento do sistema reprodutor. No Mais Saúde de hoje, a gente vai explorar esse universo e entender como e por que o que a gente come pode ajudar ou atrapalhar quem está tentando engravidar. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E para falar sobre o assunto, a gente recebe a Tatiane Mendes, que é nutricionista especializada em fertilidade, saúde da mulher e reprodução assistida. Tati, obrigada que você veio. Que delícia te ver, vou sentar pertinho de você pra gente conversar. Tati, alimentação interfere mesmo? Sim, total, Sara. É? Uhum. Eu tava até falando aqui. Por que antigamente parecia que as pessoas não tinham tanto essa dificuldade para engravidar? Hoje a gente vê as mulheres tentando e não conseguem. Sim, Sara. Na época das nossas avós, a gente vê o quê, né? Nossas avós tinham 6, 7, alguns até 12 filhos, não tem histórico disso? Né? Super comum ainda, né? Sim. Mas o que acontece? O fator idade, ele é predominante quando a gente fala em fertilidade, né? Infertilidade. Então, assim, antes, as nossas avós, com 20 anos, tinham o quê? 2, 3 filhos já, né? Hoje a mulher, ela tá começando a pensar em ter filhos depois dos 35. Algumas ali até beirando nos 40. Então, o fator idade, ele é determinante, né? Quanto mais tempo a gente espera, menor pode ser a chance de engravidar. A gente vai tendo mais dificuldade mesmo. Vai tendo. Então, essa questão do começar antes, é porque a gente mudou muito a nossa cultura, né? Nosso padrão de vida e o que a gente busca. A gente quer primeiro se inserir profissionalmente, crescer na carreira, conquistar isso, e depois pensar. Eu fiz isso. Eu fui engravidar com 35 anos, não é? E depois, agora que eu quero engravidar, agora eu não dou mais conta, gente. Eu não tentei, tá? Eu não tentei, mas eu fico pensando, será que eu tenho estrutura física? Estrutura emocional para uma gestação aos 46 anos? E outra coisa, aumenta também as chances de eu não conseguir, da infertilidade, e também da gente ter um bebê talvez com problemas. Sim, aumenta a chance. É. Mas eu falo pra minha paciente assim, né? Quando a paciente ela chega ali, pós os 30, 33, eu falo, e aí, tem ideia, né, de quando vai ter filho, tem planos? E ela fala pra mim assim, ainda não estou nesse time. E eu falo assim, então vamos ver como que tá a sua fertilidade? Existe um exame que poucas sabem, né? Agora a maioria já tá sabendo porque já tá sendo mais falado. É um exame que a gente faz pra ver como está a reserva ovariana dessa mulher, né? Isso. E nesse exame a gente vê se ela tem uma quantidade boa ou baixa, conforme a idade dela, tá? Então, é um exame que eu sempre peço para os pacientes fazerem quando ainda não tem planos, né? Por quê? Ele dá um parâmetro, como se fosse assim, Sara, será que eu posso esperar ou eu tenho que adiantar essa ideia de ter filho? Entendeu? Excelente! A gente fica muito mais tranquilo em relação a isso, você já pode se programar. Isso mesmo, tá? Muito bom. E isso a gente está falando para as mulheres, mas agora os homens também tem uma questão de infertilidade muito grande nos dias de hoje. Porque a gente tem essa tendência, o casal não teve filho, o problema é mulher. Nem sempre. Nem sempre. Eu falo que a infertilidade é do casal.
né? A gente sempre foca na mulher, pensando, vamos investigar, vamos revirar a mulher. Mas o homem, ele acaba sendo esquecido muitas vezes, né? E precisa ter esse olhar para o homem. Muitas vezes a mulher tá ali fazendo todos os exames, o homem não fez nem um espermograma para ver se ele tem até esperma suficiente para ter um filho, né? 43 999 520380. Diz pra mim, quando você foi tentar engravidar, como é que foi? Foi rápido? Foi difícil? Eu falo que o meu foi na primeira tentativa. Eu sei o dia, a hora, tudo, coloquei perninha pra cima pra ficar 20 minutinhos e engravidei. Te juro. Eu sei, foi 20 de outubro, às 8h30 da noite. E eu fiz certinho, coloquei a perninha. Do jeito que fala, eu engravidei. A gente sabe, né? O dia. Que coisa, a gente né? sabe. Mas nem sempre é assim. Existem muitas tentativas. Tem gente que fica anos tentando, depois mesmo fazendo, como chama? A fertilização. Fertilização in vitro, né? A FIV que a gente fala. Entende, gente? É complicado. A questão é, o que meu estilo de vida pode interferir para a gente ser fértil ou não? O que eu como? O que eu faço? Não é verdade? Se eu durmo bem, se eu me alimento bem, se eu pratico atividades físicas, na verdade, tudo isso interfere, porque o nosso estilo de vida é muito diferente do estilo de vida que as nossas avós tinham na época delas. Então vamos pensar, né? Primeiro, o que nossas avós comiam? O que elas plantavam. Né? Então, era a couve que ela plantava. Muitas vezes era ali o grão, né? Sim. Do arroz. Quantas pessoas vieram de de famílias que plantavam arroz? Hoje a nossa alimentação é completamente diferente, né, Sara? Nós temos o quê? Na palma da nossa mão ali, um aplicativo que a gente pede comida pronta. Ou se não tem a comida congelada, a industrializada, né? Então, assim, a alimentação, ela interfere muito, muito. A forma que a gente alimenta. Eu falo assim, como a gente se alimenta, vai alimentar as 3 próximas gerações. Olha que forte isso. A forma que a gente se alimenta agora, vai eu tô impactar alimentando meu filho, meu neto e meu bisneto? Isso mesmo, isso mesmo. Eu nunca pensei nisso. Sim, porque os nossos óvulos vai gerar o quê? Uma filha, por exemplo. E os óvulos da sua filha vai gerar outro. E a qualidade ocitária vem do nosso estilo de vida, principalmente da alimentação, tá? Então, quando a gente fala em reserva ovariana baixa, mulheres que já têm uma menopausa ali precoce, uma falência ovariana, a gente vai investigar como que está a alimentação daquela mulher, né? Então, ela se alimenta bem, ela tem uma alimentação mais limpa, tá? E vou falar o primeiro alimento que muitas vezes a gente está ali usando sem pensar muito, né? Não alimento, na verdade, é o álcool, é o alto consumo de álcool. E olha que interessante, posso já falar? Sim, manda ver. Vai com tudo. Os últimos estudos mostraram que 14 gramas de álcool, 12 gramas de álcool já pode afetar a fertilidade. O 12 gramas é quanto? Olha só, uma long neck ou uma latinha tem 14 gramas. Uma taça de vinho tem 14 gramas de álcool, tá? Uma dose ali de destilado de 45 ml também tem 14 gramas de álcool. Então, esse 14 gramas de álcool pode afetar a fertilidade. Então, uma vez que eu bebo uma tacinha de vinho ou um copinho de cerveja, pode afetar. Pode. Não tem dose segura quando a gente pensa em fertilidade, tá? É bem sério. Você tá tentando engravidar? Como é que tá sendo? Você tá com dificuldade? Como foi quando você tentou engravidar? Foi facinho igual o meu? Ou você ficou tentando? Você mudou alguma coisa na sua alimentação? Porque eu tenho uma coisa curiosa para compartilhar com vocês. Eu quero ver com a doutora se isso procede ou não. Nessa época, eu não estava exatamente tentando engravidar. Eu estava cuidando da minha saúde. Tenho problema de tireoide, tinha muita dificuldade de emagrecer. E eu fiz um processo de emagrecimento com corte de glúten e lactose. E eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. Eu emagreci 10 quilos e eu estava numa época da minha vida que eu estava extremamente saudável. Eu corria 10 km por dia. Eu estava saradinha, rasgadinha. Estava excelente. Estava saudável. Então eu estava com um estilo de vida muito bom. E isso foram os últimos 2 anos. E daí, quando eu resolvi, eu engravidei com facilidade. Pode ter a ver os cortes na alimentação e o estilo de vida que eu estava levando? Sim. Quando a gente fala em doença autoimune, que é o caso da Hashimoto, a gente tem algumas estratégias, tá? O corte do glúten, ele é muito interessante para Hashimoto. E lembrando que Hashimoto também pode ser um parâmetro de fertilidade.
tá? Muitas estão tentando há anos sem o diagnóstico de Hashimoto. E daí, quando vão me investigar, né? Olha, você tem Hashimoto, vamos tratar. E acontece de engravidar naturalmente. Mas você sabe que, depois conversando até com a minha mãe, ela falou que uma tia-avó minha, ela não conseguiu engravidar. Então a gente falava, ela é estéril. Toda gente não conseguiu engravidar, a gente fala que é estéril, né? E antigamente se falava muito assim, você já rotulava a mulher. E depois, porque antigamente nem se fazia esses exames de tireoide, saber se você tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, se é autoimune ou não, se é de Hashimoto ou não. Depois de muitos anos, ela de velha, já era uma senhorinha, ela fez o exame e descobriu que ela tinha Hashimoto. Ou seja, talvez ela não engravidou por causa da Hashimoto. Sim. E talvez eu só tenha conseguido engravidar por causa de todo esse processo que eu passei. Eu falo assim, que a gente sempre vai engravidar na nossa melhor forma. Né? Você estava na sua melhor forma. Eu estava na minha melhor Tanto forma. de saúde, acredito que mentalmente. Sim, muito bem. Né? Muito bem. E isso vem de algo que a gente se falava lá atrás, né? Mulheres que não podem, que são inférteis. Hoje já se fala o quê? Que não existe infertilidade sem causa, Sara. Né? Uau, presta atenção nessa frase. Não existe infertilidade sem causa. Você não consegue engravidar, tem uma causa aí. A gente precisa investigar. É isso, doutor? É isso, é isso. Porque assim, quando eu trabalho com a nutrição funcional, o que é? É trazer a função naquilo que está disfuncional. Então, muitas vezes, são pequenas coisas. E são coisas, muitas vezes, que o exame habitual que a gente faz não mostra. Né? Então, pode ser ali um ciclo circadiano um pouquinho mais bagunçado. Mulheres que dormem muito mal, né? Hoje a gente dorme muito pouco. Pouco, tarde e mal. Mal. E picado. Sim. Péssimo, né? Péssimo. Isso não é qualidade de vida. Não, não é. Nem para quem não quer engravidar. E principalmente para quem quer engravidar. Por quê, Sara? Melatonina, que é o hormônio do sono, ele é o maior antioxidante do nosso útero. Ele é produzido no nosso ovário. Ele é como se fosse uma proteção ali para não deixar esses óvulos ficarem velhos, vamos dizer, ou até sem qualidade. Então, dormir, gente, é essencial para a fertilidade. Tanto homem quanto mulher. Tá vendo, gente? A gente volta a falar, a gente vai para esse tripé. Qual que é o tripé, Sara? Uma boa alimentação, na verdade, hábitos saudáveis, dormir bem. Você tá tendo esse tripé para tudo na vida? Para evitar doenças, para conseguir engravidar, para você ter uma velhice mais saudável. A gente está plantando hoje. O que você vai colher depois? O que você vai colher amanhã? É o que a gente está plantando hoje. A gente tem que pensar que o homem é aquilo que ele come. Tem uma mensagem de telespectadora, 43999520380. Conta pra mim e diga como é que foi quando você estava tentando engravidar, você teve dificuldades, foi complicado, foi rápido, você cuidou da sua alimentação antes de engravidar, você já vem cuidando, cuidou a vida inteira ou não? Me conta. Olha lá a mensagem da Leila. Oi, Sara, boa tarde. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Muito interessante. O consumo de álcool serve para homens e mulheres? Quais outros alimentos podem interferir? Realmente é muito mais comum investigarem a mulher e não o homem. Para os homens tem alguma coisa mais pontual, algum alimento? Então bora lá. Consumo de álcool, ela perguntou. Para as mulheres a gente sabe que uma tacinha de vinho ou um copinho de cerveja já interfere para quem quer engravidar. Para os homens. O homem também, tá? Pode afetar a motilidade, a qualidade, né? A mobilidade do espermatozoide. Então, assim, a gente só pensa na mulher quando a gente fala, vamos parar de beber pra gente engravidar, né? Mas o homem também, gente, afeta muito ali a qualidade do sêmen. Tá? Tem algum alimento específico que é importante evitar, tanto para o homem quanto para a mulher, ou investir ou não? Sim, quando a gente fala em investir, são alimentos que Deus criou, Sara. Tá. Então, tudo que vem da terra. Descascar, né? Descascar. Não é desembrulhar, Não. é descascar. Frutas, verduras, legumes, tá? E tem um alimento que ele não tem comprovação científica que ele diminui as taxas de fecundidade, mas ele está muito relacionado a abortos, que é a cafeína. Ah, Sim. a cafeína. A cafeína. A cafeína que está presente não só no café. Está presente em alguns chás, está presente também no energético que muita gente toma. No chocolate. No chocolate. Atenção, chocolatras de plantão. Vamos tomar cuidado aí. Mais mensagem, olha lá. A Júlia mandou o seguinte. Oi, Sara, sou tentante há quase 2 anos. Perdi 3 bebês nesse período. Ô, Júlia, meu amor, eu sinto muito. Eu sei o quanto é triste perder bebê, tá? Eu perdi também. Uma menininha com 3 meses, muito triste. A alimentação pode interferir nesses abortos? Boa pergunta, Júlia.
Nossa, primeiro, Júlia, sinto muito, né? Por mais que as pessoas falem que é normal perder bebê, muito não triste. aceite como normal, Não. tá bom? Não aceite. E pode sim ter Pode? relação, sim. Alergias alimentares têm a ver com aborto. Pode ter relação. Talvez ela tenha alguma alergia ao glúten, Isso. à lactose. Isso. Pode ser? Pode. Ou até outros alimentos, né? Como Ovo. ovo, muito comum, amendoim, tá? Banana, kiwi, né? E muitas vezes o corpo, ele dá pequenos sinais, mas como você vive comendo aquilo e você não percebe, como uma distensão abdominal, né? E por aí vai. Mas o que vai falar sobre alergias alimentares é o intestino, Sara. O teu intestino não é normal a gente ser constipado, não é normal ter quadros de diarreia, né? Eu sou um patinho. Não vou explicar, tá? Eu preciso explicar? Não precisa desenhar, né? Eu sou um patinho. O que o pato faz? Ele come, sou eu. Péssimo. E nesse Mas é caso- horrível, tá? Tanto constipado quanto solto demais não é bom. Não é. Não é saudável. E nesse caso de aborto, muito importante investigar o homem também, tá? Porque fragmentação no DNA espermático é causa de aborto. E são poucas pessoas que sabem que o homem pode ter. Né? Às vezes ele tem e nem sabe. E só um exame específico que vai mostrar ali, tá? E aquilo, a Fer tá falando aqui no meu vídeo, e a mulher leva a culpa. Mulher leva a culpa. Leva, muitas vezes leva, Leva a culpa. né? E não precisa ser assim. Tem mais mensagem de telespectador, Ferzinha? Coloca aí na tela pra gente ler. 43 999520380. Continua participando via chat do YouTube, @RicTV Londrina. A questão é: existe algo que não está certo por trás da infertilidade. Não existe infertilidade sem causa. Entende? Alimentação interfere? Interfere. Mas não é um alimento ou outro, são os seus hábitos alimentares. É como você vive. E não é, eu vou fazer então um tratamento de um mês para engravidar. Não é, gente. Eu estava 2 anos nisso. E daí que eu engravidei. Entende? É isso que a gente tem que pensar. São hábitos, a gente está plantando hoje para colher amanhã. E aquilo que eu falei, para nossa velhice também, isso vale, não vale? Sim. Fertilidade não é só sobre gerar bebê, não é sobre ter uma menopausa tranquila, sobre ter longevidade, né? É, né?